Então eu teria aqui uma infinidade de coisas para falar para vocês, mas eu vou tentar me concentrar naquilo que eu me propus, que são os dados mais propriamente ditos da pesquisa. Então, eu não sou muito bom em PowerPoint, vocês vão ver, mas o importante é só apresentar, né, os dados, né? O mais importante é o conteúdo que a forma. Primeiro, quais são as questões centrais quando a gente faz uma pesquisa sobre assistência social? A primeira questão é pensar o que se faz, quais são as ações, as atividades, os programas que são desenvolvidos. Em contato com o Helder, a gente percebeu que a própria Federação Espírita Catarinense tinha uma vontade de conhecer mais a miúde como se estrutura e quais são os programas, os projetos, como é desenvolvida a assistência social no Estado, e como se faz, quais as estruturas, os recursos, o pessoal, como ela se estrutura e como ela se desenvolve. Então, grande parte dos dados que eu vou apresentar aqui tentam dar uma resposta a essas duas questões principais. Antes de falar da questão norteadora, é importante dizer que essa pesquisa ela foi feita através de dois instrumentos de pesquisa mais particularmente. Um instrumento foi um questionário que foi distribuído entre os centros espíritas, principalmente da grande Florianópolis, né, a ilha e o continente, e através das URIs para o restante do estado. Nós conseguimos 70 respostas. Então, esses dados que eu vou mostrar para vocês, eles são relativos a esses 70 centros que responderam a nossa pesquisa no universo de 150 centros filiados, né? É importante dizer que esses 70 centros são centros filiados à federação, e isso é importante chamar a atenção porque muitos centros não filiados, eles não são filiados exatamente porque desenvolvem práticas que são, vamos dizer assim, um pouco heterodoxas e aí acabam ficando de fora, tá? Então, para exatamente pegar aqueles centros que são mais adessos à ideia da federação e às diretrizes da federação, a gente se concentrou nesses 70 centros filiados à federação. E quando a gente faz uma pesquisa, normalmente a gente tem alguma questão mais norteadora da leitura dos dados. A gente não faz uma captação de dados simplesmente para captar dados. A gente faz tentando responder alguma questão, alguma pergunta. E qual era a pergunta central que a gente tinha para investigar? A questão central era essa relação entre uma prática mais, que eu dei ali o nome, de uma prática mais confessionalista, de um lado, como se a gente tivesse de um lado de um gradiente práticas muito confessionalistas, que eu vou especificar o que é, e de outro lado, práticas completamente integradas à rede de assistência social. Então, o que significa uma prática confessionalista? Uma prática confessionalista seria aquele centro que ele é totalmente fechado em si mesmo. Ele quer fazer uma atividade voltada para a divulgação, associar assistência à divulgação religiosa, espírita. Ele só está voltado, todos os seus recursos são provenientes dos seus próprios membros. Ele basta em si mesmo na sua ação. Ele praticamente não dialoga com o restante da sociedade e das outras ações socioassistenciais desenvolvidas pela rede de assistência social pública e privada, dos outros grupos religiosos, inclusive. Do outro lado do gradiente, se a gente pensar assim, né, de um lado para o outro, do outro lado do gradiente estaria uma prática completamente integrada à rede. O que seria a característica dessa prática completamente integrada à rede? Uma prática que você diria assim, qualquer grupo de qualquer religião, ou até
o Estado poderia estar fazendo essa atividade. Ela é desenvolvida pelo Centro Espírita, mas ela poderia não ser desenvolvida pelo Centro Espírita também, e ela está completamente integrada à rede de outras atividades. Então ela tem parcerias com o Estado, tem parceria com outras entidades, com hospitais, com o Centro de Referenciamento de Assistência Social. É uma prática completamente integrada. Então é como se a gente tivesse dois grandes polos. E a grande questão é saber, dentro desse gradiente, onde estão as atividades desenvolvidas pelos espíritas. Elas estão mais próximas de atividades confessionalistas, nesse sentido, ou elas estão mais próximas de atividades integradas à rede. E por que essa questão da integração à rede é importante? Porque ela exatamente vai conectar a atividade dos centros espíritas a um conjunto de outras atividades que compõem o campo dos direitos da assistência social no Brasil. Veja só, o nosso ponto de partida, o meu ponto de partida, não é que um lado é melhor do que o outro. Ser confessionalista é melhor do que ser integrado à rede ou o contrário. Essa é uma decisão que cada centro espírita e o movimento espírita deve ter. O que é melhor para nós, do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos espíritas? Ter uma prática que garante mais, vamos dizer assim, a pureza doutrinária e a iniciativa doutrinária das nossas atividades, ou não importa tanto na assistência social a questão doutrinária. O que importa mais é a qualidade do serviço, o tamanho do serviço, o conjunto de serviços que nós vamos prestar à população. Essa não é uma decisão que caberia a mim fazer na hora da pesquisa. Essa é uma decisão que cabe ao movimento espírita pensar, né? E para exatamente observar esse gradiente entre confessionalismo de um lado e integração à rede do outro, a gente fez como se fossem vários indicadores, várias questões que exatamente tentavam captar em que medida o movimento espírita estava mais fechado em si mesmo ou mais aberto a uma integração. Então, por exemplo, a questão dos registros e certificações. O centro espírita, aquele centro espírita que desenvolve atividade, ele tem algum registro de utilidade pública, algum registro que permita, ou não, ou ele faz atividade pontual ali só para algumas pessoas, só para algumas famílias, e não tem nenhum tipo de registro de utilidade pública, por exemplo, né? Então, quanto mais certificações, quanto mais registros, isso significa que ele está mais conectado com a rede de assistência. O que eu percebi, e depois eu vou fazer um comentário, mostrar os dados, aqui eu só estou colocando as questões iniciais, é que muitos centros espíritas pensavam assim, para obter os registros, a gente tem que gastar um tempo para fazer isso. E um tempo que normalmente a gente poderia estar gastando em outra coisa, inclusive atendendo a população, fazendo curso, fazendo outras coisas. Então esse diálogo com o Estado, às vezes é visto nos centros espíritas como um peso, né? Uma exigência que não necessariamente os centros espíritas querem cumprir, porque acham que a sua prática, aí nesse sentido, né, de confessionalista, seria suficiente. Outro ponto são as fontes de financiamento. Da onde sai o recurso para assistência? Dos próprios membros, dos bazares, da livraria, ou seja, dos recursos internos da instituição, ou são buscados outras fontes de recursos para a assistência social? A estrutura da assistência é um departamento, são ações isoladas, é uma instituição adjacente, anexa, com o mesmo CNPJ? Como é a questão da estrutura? O local das atividades, há um local específico ou é feito aonde são realizadas as reuniões doutrinárias? Quais os objetivos?
os benefícios, os serviços, os programas, o acesso aos serviços assistenciais. Nesse quesito, a pergunta que depois eu vou mostrar para vocês era assim: é obrigatório que assista à reunião doutrinária para ter acesso aos benefícios da assistência social? A questão dos trabalhadores, voluntários e profissionais, e quais as especialidades que são oferecidas, né? A questão dos voluntários e profissionais é uma questão extremamente importante de ser observada, porque na hora que você contrata um profissional externo, né, você não pode dizer necessariamente que ele deve ser espírita, né? Porque isso seria uma discriminação. Você não pode. Então, vamos supor que tem um médico que queira atender lá no trabalho essencial da casa de vocês. Só que ele não é espírita, mas ele quer contribuir com a assistência, né, fazendo alguns atendimentos. Ele pode trazer uma visão não espírita para o trabalho médico dele. E aí? Aceitamos a sua colaboração ou não aceitamos a sua colaboração? Depois, o número de atendimentos, e o que também caracteriza mais a questão da integração à rede são as parcerias e encaminhamentos. Então, para todos esses itens, nós coletamos algum tipo de informação e eles nos dão algum tipo de pista sobre essa relação entre ações mais fechadas em si e ações mais abertas. Eu já vou adiantar um pouco o resultado geral da pesquisa para vocês. É claro que a gente não encontrou tudo de um lado ou tudo do outro, né? Só confessionalista ou só integrado à rede. O que a gente vai encontrar é uma preponderância de um modelo ao outro, que é isso que nós vamos ver agora. Mas antes disso, eu só queria colocar aqui a data de fundação das instituições pesquisadas. A gente vê que a maior parte aqui foram instituições criadas depois de 1990, né? São as 29 ali de 1990 até hoje, e as demais são aqui, o 14 é de 70 a 90, o 11 é de 50 a 70, que eu estou vendo que está meio claro, né? E o 12 ali é de 30 para os anos 50. A gente não sabe exatamente por que houve essa resposta maior das casas de 1990 para cá. Há duas possibilidades. Uma é que houve uma expansão das casas espíritas depois dos anos 90. É possível que isso tenha acontecido. Ou que as casas mais recentes tenham tido mais interesse em participar da pesquisa do que as mais tradicionais. Aqui, antes também de entrar nas respostas daquelas perguntas, a gente perguntou, dentro da casa espírita, quais eram as atividades principais desenvolvidas pela casa. E o que chamou mais a nossa atenção não é as duas primeiras, que é a divulgação doutrinária e estudo da doutrina espírita, o que é absolutamente coerente, mas que em terceiro lugar já ficou assistência social, né? Porque ali o terceiro é todas, né? É como se tivesse, não, tudo é importante, tá bom, mas se tivesse que especificar alguma coisa, então a terceira especificação foi assistência social, o que mostra que os centros espíritas estão entendendo a relevância da assistência social em suas atividades. Então vamos começar agora. Oh, meu Deus do céu, ficou muito claro, né? Tá claro aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Para essas perguntas eu fiz dois tipos de sistematização. Uma, que é essa aqui, que é ver qual é o percentual de respostas. Então, por exemplo, qual é o percentual de instituições que têm o certificado de utilidade pública municipal? 62%. Ok? Então, a maioria das instituições, se tem algum tipo de certificado, é o municipal.
Quando vai passar para o estadual, já são 33% só. Então é só 1/3 que tem inscrição estadual. 60% tem inscrição só municipal. Quer dizer, tem inscrição municipal. Então, aqui seria metade tem inscrição municipal e metade tem inscrição estadual e municipal, né? E a gente vai ver que todas as outras demais são muito, muito pequenas. A inscrição no Conselho Nacional de Assistência, só 16%. Um estatuto próprio independente do centro espírita, que daria uma autonomia da assistência social em relação ao centro espírita, só 15%. Né? Certificado de utilidade pública federal, só 12%. Então, qual é o grande certificado que a maior parte das instituições tem? É o municipal. O que já caracteriza já mostra uma característica mais local de intervenção. Nesse segundo quadro, o que eu fiz? Eu somei, né? Eu peguei aqui todas essas, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Eu somei, então de 0 a 7 para ver quantos registros e certificações tem cada instituição. E o que chama mais atenção é que 37% não tem nenhuma. Não tem nenhum registro. Não tem nada. 37% das instituições não tem nenhum registro, nem CNPJ. Né? Nem estatuto próprio de assistência social, né? Que é aquele... Isso, CNPJ próprio, estatuto próprio independente do centro espírita. Não tem. Então, 37%, ou seja, quase 40% não tem nenhum tipo de registro, não tem nada. Se faz algum tipo de assistência social, é aquela assistência social completamente doméstica, que não conversa com ninguém, porque ela é completamente pequena, que não tem registro. O registro significa o reconhecimento público da atividade feita pelo centro espírita. Então, nenhuma instituição pública, nenhuma instituição social fora do centro espírita ou fora do movimento espírita reconhece aquela atividade que os centros fazem como atividade de assistência social. É isso que significa. 37,5% não tem nenhum tipo de registro. E 29% tem apenas um registro, que é provavelmente o registro de utilidade pública municipal. Então, o que a gente observa? Que a gente tem dois grandes grupos, se a gente puder identificar aqui. Um grupo que tem 0 até 2, o que seria muito pouco, que ainda configuraria uma atividade muito, muito centrada da própria atividade institucional. E um grupo que tem pouco mais de 10%, tem 13%, 14% das instituições, essas sim estão integradas à rede de assistência pública, porque tem vários certificados, o que garante uma legitimidade social das atividades desenvolvidas. Ok? Então é como se a gente tivesse esse grupo de um lado, mais perto do gradiente da integração da rede, que configura apenas 14%, 15%, contra o outro lado, que está aí 85% das atividades muito centradas na atividade do próprio centro espírita. Aqui as fontes de financiamento. A gente vai observar que tem 4 fontes de financiamento que são as principais. Né? Contribuição de voluntários, isso aí é quase 100% dos centros. Livraria, arrecadação de fundos em almoços e similares e venda de artigos em bazares. Né? Então a gente tem aqui esses 4 como os 4 principais, e a gente percebe que os percentuais caem significativamente depois disso. Porque esses 4 primeiros significam exatamente tirar dinheiro de quem está dentro da casa espírita. É a casa espírita se autofinanciando.
O que é ótimo por um lado, porque isso garante uma certa autonomia. Eu não devo nada para ninguém. Por outro lado, eu não estou conversando também com ninguém. Eu estou fazendo aquilo que eu quero dentro do meu centro, com os recursos das pessoas que estão dentro da minha casa. Está tudo certo, não tem nenhum problema. Essa é uma opção, como eu falei. Então, quando a gente vai ver ali financiamento público, convênios, parcerias com outras instituições, até recursos de aplicação financeira, né? Os centros espíritas não têm uma boa administração financeira, no sentido de ter uma poupança significativa que renda recursos que se voltem para a própria aplicação no centro espírita e na atividade de assistência social em particular. Então, eu fiz a mesma coisa. Eram 7 fontes de financiamento que estavam ali listadas. Eu fui ver qual era o número de fontes de financiamento que cada centro tinha. Então, o que é importante observar? Que existiam aqueles quatro primeiros, né? E 22 centros têm 4 fontes de financiamento, e depois as fontes vai diminuindo, né? O pico é 3, que a gente imagina que sejam exatamente os recursos próprios, almoços e bazares, né? Então vai aumentando ali até 3 e depois começa a diminuir, porque começa a ter interlocução com o Estado. E quando começa a ter interlocução com o Estado, interlocução com outros campos da atividade social, então isso começa a diminuir. É importante pensar também que a interlocução com outros atores, e principalmente com o Estado, acaba impondo ao centro espírita o cumprimento de determinadas exigências legais e até uma certa abertura para o entendimento de outras formas de pensar que não especificamente espíritas. E aí que entra uma certa ressalva do movimento espírita em relação a esse diálogo. Aqui a gente trata da estruturação da assistência social espírita nas instituições. A gente vai ver que 63% são departamentos. Então a instituição, a assistência social é um departamento entre outros, né? 17% são ações isoladas. Então não tem exatamente uma estrutura, não tem um departamento, não tem nada. E se a gente observar a soma do 17 com 63, vai estar praticamente 80% das instituições, que são ou departamentos ou ações isoladas. E 20% conseguem estruturar a assistência de uma forma um pouco mais autônoma em relação ao próprio centro espírita, né? Como se fosse uma instituição própria, com estatuto próprio, com uma certa autonomia em relação ao centro espírita. Mas isso vale para 20% das instituições. Local onde se desenvolvem as atividades assistenciais. O que a gente vai ver aqui é que 63% ocorre no mesmo local onde são feitas as reuniões doutrinárias do Centro Espírita. O que mostra que a gente tem, se a gente for somando as coisas, né, instituições que têm recursos próprios, não tem certificados, registros formais, estão estruturadas em departamentos e fazem as suas atividades predominantemente no próprio local onde é feita a reunião. Então isso vai mostrando e dando uma caracterização naquele gradiente que eu falei, né, do confessionalismo de um lado e da integração em rede do outro, o quanto as atividades espíritas ainda estão muito presas à própria estrutura do centro espírita, fazendo atividade dentro do centro espírita, sem certificações, sem conversar com parceiros, né? Então,
ali 28% é alguma área um pouco anexa ao centro espírita, né? E só 7% se constituem instituições próprias, com base física, com um local específico, algo absolutamente distinto e separado da instituição, né? E tinha um caso só, que era na residência de um voluntário, que era uma ação bem pequena, bem isolada. Quando a gente olha para os objetivos, a gente vai observar que dois objetivos são principais, né? Proteção à família e à criança e adolescente. Esses dois objetivos são objetivos campeões. Os centros espíritas, é isso que os centros espíritas querem fazer, né? Se a gente pudesse fazer um resumo do que está na mente dos espíritas quando eles pensam em assistência social, é criança e família, né? Quando a gente vai ver todos os outros, eles são muito minoritários. Integração comunitária, amparo à velhice, embora em Santa Catarina tenha muitas instituições voltadas para idosos, mas ainda assim, no quantitativo geral, eles são minoritários. Integração ao mercado de trabalho. E quando a gente vai ver os dois últimos ali, né? Atendimento à população em situação de rua e trabalho com dependentes químicos, é muito pouco, né? Então isso dá uma impressão para a gente que é o seguinte: o trabalho social espírita, ele se desenvolve mais nas áreas menos especializadas. Por que o trabalho com criança e o trabalho com família são tão desenvolvidos nos centros espíritas? A gente vai ver isso mais para frente. Porque grande parte das atividades desenvolvidas pelos centros espíritas são atividades pouco específicas em suas especialidades. Trabalho com dependente químico requer trabalho profissional, especializado. E normalmente quem trabalha com dependente químico não necessariamente é espírita. E vai trazer uma outra filosofia, outros parâmetros para dentro do centro espírita. Então, quanto mais especializado é o trabalho, ao contrário, quanto menos específico é o trabalho, mais ele é incorporado pelo centro espírita. Principalmente o trabalho com família e criança e adolescente. Benefícios eventuais. Os benefícios eventuais são benefícios assim. Tudo bem, você desenvolve um trabalho com famílias, mas se por acaso passar aqui na porta do centro uma pessoa pedindo alguma coisa, ela está com alguma necessidade, o centro atende? O que o centro pode atender? O que ele se disponibiliza a atender num caso de uma eventualidade? Em algo que não é planejado, que não está dentro dos programas, das atividades corriqueiras e regulares do centro, né? Então, novamente, o benefício à família, a natalidade, a gestante, a criança, são tá tudo dentro do mesmo escopo, né? E ao idoso, porque o idoso ele é atendido dentro da família, é o idoso da família, não é necessariamente um trabalho à parte, é o idoso da família. Aqui vocês desculpem, eu vou ler para vocês porque ficou muito pequenininho. Eu devia ter selecionado só os 10 mais, que é o que a gente gosta, né? Pegar os 10 mais, os 5 mais, mas eu coloquei toda a lista ali, que são os programas e serviços desenvolvidos efetivamente pelos centros espíritas. Então, o primeiro ali é visita domiciliares a doentes idosos. A ideia é a seguinte, que é o que é mais feito, né? 58% faz visita. Essas visitas são as visitas para as pessoas e para os familiares que são atendidos no centro espírita, né? Então tem alguém que tem uma necessidade, vai lá se fazer a visita domiciliar. O segundo é amparo às famílias. E o amparo à família normalmente é o quê? Cesta básica, enxoval,
né? E material escolar, campanha do agasalho, que está ali no terceiro, né? Assistência materna infantil também é enxoval e coisinhas para criança. Fornecimento de refeições é o que vem na sequência, né? E se a gente pudesse, escolarização de adolescentes, são todos voltados para esse campo da família, principalmente enfocando esses dois aspectos. Atendimento com alimentos, roupas e material escolar, reforço escolar para crianças. Aqui aquela pergunta que eu tinha feito a vocês em relação ao acesso aos serviços socioassistenciais, né? A pergunta era assim: eu quero saber especificamente o seguinte: a pessoa, para ter acesso ao programa, ao serviço que é feito na casa espírita, ela é obrigada a assistir uma reunião pública, uma reunião doutrinária? A resposta foi não para quase 60% dos casos, né? Então, esse não significava o quê? Significava que a pessoa podia ter acesso, mesmo não sendo espírita, e não passando por nenhum constrangimento em relação ao contato com a doutrina espírita. Se ela é uma pessoa evangélica e está precisando de um enxoval, ela vem à casa espírita, pega o enxoval, mas não precisa se converter ao espiritismo por causa disso. É esse o sentido do não. 17% disseram que sim, que eram obrigadas. Isso mostra um pouco o caráter mais confessionalista, né? E 25% disseram que era uma livre escolha condicionada, né? Quer dizer, é como se estivesse dizendo assim: aqueles que participam das reuniões têm um acesso um pouco mais privilegiado do que quem não participa, certo? Esse foi o resultado explicitado. Mas qual foi o resultado informal, né? O resultado informal foi que muitas das pessoas que disseram que não eram obrigados, né, o que elas faziam na hora do trabalho propriamente dito? Tudo bem, ninguém é obrigado a ficar aqui. A gente vai começar o trabalho, mas vamos fazer uma oração. Ninguém é obrigado. Pode até sair, mas para a gente começar o trabalho a gente vai fazer uma oração. Mas para fazer o trabalho a gente vai fazer uma leiturinha. Então, a gente não sabe exatamente quanto desses 57% era de fato e o quanto, na verdade, ele esconde outras formas de incluir no trabalho da assistência social um trabalho de divulgação doutrinária, né? Porque no movimento espírita, na literatura espírita, uma associação entre assistência social e assistência espiritual e a divulgação doutrinária, né? Então, mas por outro lado, isso traz para o trabalho assistencial espírita um caráter mais confessionalista do que integral da rede, né? Aqui são os trabalhadores, tá? Eu quero chamar a atenção, isso aqui tá difícil de entender, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que é mais importante, né? Descer aqui novamente. Do lado de cá a gente tem os voluntários e do lado de cá a gente tem os profissionais, tá? Vamos olhar aqui o seguinte: do lado dos voluntários a gente tem dois grupos que tem uma média maior do que um. A média maior do que um quer dizer que tem pelo menos, ou em média, um em cada instituição voluntário.
Qual é o voluntário que tem, em média, pelo menos um nas instituições? Um administrativo. Claro, né? E qual é o outro? Um professor, então, voltado para a criança, né? Um voluntário que se dispõe a ser professor, fazer reforço escolar, esse tipo de coisas, ou ser crecheiro, lidar com crianças menores. E o outro, que só tem 3, né? Tem aqui o pessoal administrativo, o professor e o outro. São outros sem identificação de qualificação, que são 14. O que significa outro sem qualificação, identificação de qualificação? É exatamente aquela ideia assim: você veio trabalhar na casa espírita, eu não sei qual é a sua especialidade, eu não sei qual é a sua profissão, mas não importa, porque a gente vai separar alimentos para dar para as pessoas. Alimento para separar para dar para as pessoas, você não precisa de qualificação nenhuma, né? Então a gente vê um cara que é diretor de uma empresa de, sei lá, de TI, de tecnologia da educação, fazendo cesta básica. Ok? Quando a gente pega do lado de cá, que são os profissionais, a gente só tem profissional ali, professor. O resto, todos são média menor do que 1, tá vendo? A única média um pouquinho maior é servente. Quer dizer, você contrata uma pessoa para limpar. Então você não tem um trabalho claramente profissionalizado na ciência social espírita. Você tem ali uma instituição que tem 38 professores contratados, mas é uma instituição com 38. Você tem ali uma instituição com 13 enfermeiros contratados, mas isso são casos isolados. Na média, qual é o trabalho feito? Você tem um servente, um administrativo, você tem uma quantidade enorme de pessoas trabalhando, fazendo qualquer coisa, sem identificação de qualificação. Então isso coloca uma questão muito séria para o movimento espírita, que é a seguinte ideia: os espíritas no Brasil são reconhecidos como o grupo religioso mais educado, no sentido de ter o maior percentual de colaboradores, participantes com nível educacional superior. E faz um trabalho sem especificação, sem qualificação, que não exige qualificação. Por que nós fazemos? Porque nós não qualificamos o trabalho com as nossas qualificações. Número máximo de pessoas atendidas, né? Então a gente tem aqui, eu não sei o que aconteceu, deve ter sido um erro ali, 4.221 pessoas atendidas num trabalho em situação de rua. Esse número de pessoas atendidas é sempre muito difícil de mensurar, porque você pergunta, a pessoa não sabe se ela vai responder por mês, por semana, por ano, e aí causa algumas distorções. A gente acha que esse 4.221 é uma distorção, até porque o número de trabalhos de pessoas em situação de rua a gente viu que é muito baixo. Mas o trabalho com famílias e com crianças, quando a gente pega a média, é 30. Ou seja, é um trabalho pequeno. Mas, veja só, não é só um trabalho pequeno, é um trabalho pequeno que está absolutamente coerente com todos os outros dados que a gente viu. Para trabalhar com 30 pessoas, 30 famílias, você não precisa de tantos recursos assim, você não precisa de grandes formalizações, você não precisa exatamente de um espaço especial para isso. Esse espaço aqui dá conta de trabalhar com 30 famílias, né? Você pode fazer um trabalho com controle sobre aquela população muito grande. E esse trabalho vai ser esse trabalho que nós falamos, um trabalho inespecífico.
enxoval, coisinhas simples, artesanais, trabalho com crianças, basicamente esse tipo de atividade. Famílias, crianças 24, adolescentes 9, né? Então são trabalhos pequenos, são trabalhos que não com volume pequeno. Então a gente tem muita atividade, mas muita atividade pequena. Quando a gente observa as parcerias, né? Então a gente vai ver que as instituições principais parceiras é o CRAS, né? Que é absolutamente coerente, né? Que é o Conselho Regional de Assistência Social, né? Conselho, né? O CRAS, né? Centro de referência. Oh, meu Deus. Centro de referência da Ciência Social. Outras instituições religiosas espíritas, hospitais e centros de saúde, né, seriam as três principais ali, e outros órgãos do judiciário. Então, quando você lida estão alguém tem algum problema de saúde, algum problema jurídico, então você encaminha, né, faz uma parceria com o CRAS para o trabalho. Entretanto, quanto a gente vai ver, novamente contando o número de parcerias que cada instituição tem, a gente vai ver que 48%, ou seja, metade dos centros não faz parceria com ninguém. Então são atividades que estão centradas nelas mesmas, porque não faz parceria com ninguém, porque não acha que o seu trabalho pode ser complementado ou suplementado por outras atividades de outras instituições. Bom, eu não faço isso, mas eu posso me associar com outra instituição para que as pessoas que estão aqui vão lá e tenham um atendimento complementar lá, e as pessoas de lá venham para cá também ser atendidas, e ter uma parceria, uma troca, uma complementariedade de ações. Não, 48% não tem parceria com ninguém. E quase 20% só tem uma parceria. Então a gente já tem aí 50%, 60%, 70% das instituições que está absolutamente voltada e centrada em si mesmas. Então a gente, uma instituição com 12 parcerias, uma com 9, uma com 8, mas são casos isolados. Dá bem para perceber isso. E por fim, os encaminhamentos, né? Faz encaminhamento para onde? Então eu não consigo atender, encaminho para onde? Para os centros de referência, né? Principalmente para os hospitais, para o conselho tutelar. A prefeitura é sempre uma válvula de escape, não sabe para onde mandar, manda para a prefeitura, né? Não sabe o que fazer com a pessoa, manda para o centro de referência. Então são encaminhamentos que são feitos e que mostram um pouco menos do que as parcerias, o grau de envolvimento com a rede de assistência social. O quadro que eu vou mostrar aqui para vocês é um quadro, que é o último quadro, é um quadro um pouco difícil de ser entendido, e eu vou só dar algumas pinceladas aqui rapidamente para entender isso aqui, que é o seguinte: ao longo da pesquisa eu fui tentando observar se existia algum tipo de associação entre, por exemplo, se você tem mais recursos, você atende a mais pessoas. Se você tem mais recursos, você contrata mais profissionais. Qual a associação entre todas essas dimensões que nós vimos? Certo? Eu não vou poder falar de tudo aqui, né? Mas esse quadro, ele vai mostrar... primeiro, eu dividi em 4 grupos, né, de infraestrutura, que é o local e a estrutura, que é aquela ideia de ser departamento e tal. Os recursos, que são as fontes de financiamento, os registros, e principalmente o recurso
pessoal, né, se é voluntário ou profissional, ação institucional com objetivo, benefício, serviço e atendimento, e a rede, que são parcerias e encaminhamentos. Então a gente tem uma série de associações. Quando um cresce, o que os outros crescem? Por exemplo, se você tem mais registros e certificações, você tem mais pessoas trabalhando. Deixa eu ver outra coisa aqui que chama atenção, né? Bom, eu tinha um ponto aqui, deixa eu ver se eu identifico aqui os profissionais. Aqui, quanto mais parcerias, quantos mais profissionais tem, mais parcerias são feitas, né? Então você tem um conjunto de associações dos trabalhos que a gente deve pensar. Quando a gente aumenta a nossa capacidade de financiamento, o que aumenta? Normalmente as instituições têm mais objetivos, têm mais serviços e têm mais parcerias, quando tem mais fontes de financiamento. Quando tem mais registros e certificações, tem mais serviços e mais parcerias. Quando tem mais voluntários, tem mais atendimento, né? Então tem uma coisa interessante que agora encontrei. Quanto mais voluntários, mais atendimento a gente tem. E quanto mais profissionais, mais serviços a gente tem. Então, o que a gente quer ter? Um trabalho mais volumoso, com mais voluntários, ou uma diversidade de serviços com profissionais? Entendeu? Então, qual é a aposta que o nosso centro está fazendo? Em trazer profissionais para qualificar o trabalho, aumentando a rede de serviços, ou trazendo mais voluntários para aumentar o número de atendimentos e trabalhos inespecíficos? Bom, tudo isso, todos esses dados, eles foram pensados num conjunto maior de reflexão, que não foi apenas essa questão de ser um trabalho mais confessional ou mais integrado à rede, que envolve uma discussão sobre o que é ação assistencial, né? Qual o sentido da ação assistencial? Qual o sentido para os espíritas da ação assistencial? Mas isso eu não vou poder apresentar aqui hoje, porque o meu tempo já acabou, né? Então, qualquer outra dúvida, alguma outra questão que vocês tenham, a gente pode ainda conversar sobre isso e também depois dialogar através da leitura do livro, tá bom? Muito obrigado.